Pessoal, esse é mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre Vesak. Até porque amanhã, dia 26 de maio, é a data oficial, segundo o calendário Theravada, do budismo mais antigo, budismo clássico, é o Vesak oficial de 2021 e nós vamos falar sobre isso, mas também vamos falar sobre quem se apropriou dessa data? Será que isso é válido, é adequado, é ético? Por isso que o nosso vídeo se chama Vesak, uma apropriação indevida? Vamos conferir? Vesak, ou Pali Vesakha, e em sânscrito Vaishakha originalmente, é uma data celebrada pelos budistas e declarada como feriado em diversos países tradicionalmente Theravada, que é aquele budismo mais antigo do sul da Ásia, do Sri Lanka, que é considerado o budismo mais próximo do budismo clássico, ou como diz o decano do budismo brasileiro, o professor Ricardo Mário Gonçalves, o budismo escolástico. É comum ser referido o Vesak como aniversário de Buda, embora marque também sua iluminação e sua morte e também o seu primeiro sermão. É considerado um dia de Uposatha, ou seja, o Uposatha maior, que é um dia de observância budista, que a gente chama. Então foi declarado pelo Buda como um dia para purificar a mente. Nesse dia, então, monges, leigos, eles reforçam a sua prática do Dharma, seu comprometimento com o Buda, e a relação recíproca entre monges e leigos. Então, usualmente, leigos nesse período adotam 5 ou 8 preceitos durante tais momentos. Na tradição Theravada, os monges recitam o Patimokkha, ou Pratimoksha em sânscrito, que são as suas regras que devem ser seguidas, que não são as mesmas dos leigos. Os dias são definidos com base no calendário lunar, que a gente vai falar um pouquinho mais desses detalhes aí dos cálculos depois, nos dias de transição da Lua ou em algumas luas, dependendo do país. Então, o dia do Vesak é um desses dias de observância que a gente fala. Esse é o Vesak no sentido estrito, gente. Mas existe um outro Vesak, do qual nós vamos falar mais para metade do vídeo, que foi inventado. O decano do budismo brasileiro vai nos falar um pouco sobre isso. Esse outro Vesak mistura Buda com Cristo, mestres da grande fraternidade branca. Se trata de uma apropriação espiritual indevida? Ou apenas liberdade de crença e de entendimento? Então é disso que nós vamos falar nesse vídeo, entre outras coisas, mas principalmente sobre qual é o significado do Vesak para nós budistas. Então a data do Vesak ela muda a cada ano, É um calendário lunar, como eu disse, que é usado para esse cálculo. E ocorre na época da primeira lua cheia do antigo mês lunar de Vesakha, que geralmente caía em maio ou no início de junho no nosso calendário gregoriano. Então, por exemplo, hoje é 25 de maio, é a véspera do Vesak. Então, amanhã, 26 de maio, é a data oficial do Vesak no mundo budista Theravada. É o ano 2644 no calendário budista. Então, feliz Vesak a todos, inicialmente. Bom, entre as diversas comunidades budistas, principalmente a linha Theravada, que eu falei há pouco, existente em diversos países, como a Tailândia ou Sri Lanka, partilha-se e mantém a tradição unânime de comemorar a data que representa 3 acontecimentos importantíssimos na vida de Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. O momento da sua concepção, em que seu ser se ligou ao útero de sua mãe, o momento em que ele alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, aos 35 anos,
e o momento da sua morte física com passagem para o Parinibbana, ou Parinirvana, né, aos 80 anos. Então, como eu disse, a palavra Vesak vem de Vesaka, no Pali, ou de Vaishaka, no sânscrito. Então, como o Vesak é baseado num calendário lunar, não há data definida no calendário ocidental, no gregoriano, né? Embora depois, na sua fala, vocês vão ver que o professor Ricardo Mário Gonçalves ele vai falar do Hanamatsuri, que é comemorado no Japão com uma data fixa e algumas outras situações. Mas especificamente esse Vesak do qual estou falando, que é o Vesak Theravada, ele não tem uma data fixa. Ele é marcado pela lua cheia próxima ao início de maio ou fim de abril, podendo até mesmo cair em junho. Até mesmo no Oriente não há referência fixa à data, podendo variar então ela dependendo dos países, né? Tradicionalmente nesses dias se presta homenagem ao Buda, por exemplo, fazendo oferendas ao altar, como flores, incensos e velas, realizando um puja, indo ao templo e observando 5 ou 8 preceitos, como eu falei. Na tradição Mahayana, as datas de comemoração do nascimento, Nirvana e Parinirvana, diferem, mas normalmente o nascimento do Buda Gautama coincide com o Vesak Theravada. É o caso do Sagadawa tibetano, que é um período inteiro, que inclusive nesse ano está coincidindo claramente com o período do Vesak Theravada. Dentro da tradição do budismo Theravada, é dito que 3 eventos importantes da história do Buda coincidiram numa mesma data do calendário lunar. A lua cheia do mês Visakha, ou Vaisakha, ou Vaishakha, ou Vesakha, né? Variam muitos nomes, equivalente à primeira lua cheia do mês de maio no calendário gregoriano. Há 2.644 anos, o Bodhisattva, que depois se tornou Buda, né? Nasceu neste mundo. Na mesma lua cheia, há 2.609 anos, realizou o Nirvana. E então, na lua cheia do mês Visakha, ou Vaishakha, há 2.564 anos, faleceu, por fim, alcançando o Parinirvana, que é a entrada definitiva no Nirvana. Portanto, toda primeira lua cheia do mês de maio, né, os praticantes do budismo Theravada, por todo o mundo, celebram 3 eventos: o nascimento, a iluminação e o falecimento do Buda, e depois, no seu discurso, o professor Ricardo Mário Gonçalves ainda lembra que o primeiro sermão do Buda também está incluído nisso. Vesakha Puja é considerado então o dia de celebração do Buda e a mais importante data do calendário budista. Cada cultura budista, principalmente na Índia, Tailândia e Coreias do Norte e do Sul, tem suas próprias tradições para esse dia. Normalmente ela inclui entoar mantras, meditar, refletir sobre os ensinamentos budistas e levar oferendas aos templos. As casas, templos e ruas são decoradas com lanternas e as pessoas usam vestes especiais brancas e participam de procissões. Monges e monjas meditam e cantam as antigas regras de suas ordens. Os leigos levam flores e oferendas aos templos, onde também podem meditar e ouvir palestras. Nesse dia também, muitos despejam água nos ombros de Buda, no chamado banho do Buda, é um Buda nem criança, né, geralmente. À noite, muitas vezes, há procissões solenes à luz de velas. As observâncias do Vesak às vezes incluem a libertação de pássaros, insetos e animais selvagens enjaulados para simbolizar a liberação da iluminação. Os seguidores do budismo vestem túnicas brancas no Vesak como um reflexo do princípio de não violência e paz de Buda. Alimentos não vegetarianos, cebola, alho, cebolinha, geralmente são evitados, né, no dia sagrado e próximo a ele. Em vez disso, o kheer, em Pali, ou kshir em sânscrito, que é um mingau doce feito com leite, arroz, açúcar mascavo, açafrão e frutas secas, é saboreado. Aliás, esse kheer é muito parecido com o nosso arroz doce, aliás, chamado no Rio Grande do Sul de arroz de leite. Eu sei fazer o kheer, já fiz algumas vezes em celebrações, e fica muito bom. Esse alimento kheer foi o alimento que o Buda recebeu quando ele saiu da sua autoflagelação. Quando ele saiu, percebeu que em autoflagelações ele ia acabar morrendo e não ia se iluminar coisa nenhuma. Ele saiu da floresta procurando alimento e uma pequena aldeã que o encontrou, ela tinha só esse kheer ou kshir, que era esse arroz empapado, né, feito com leite,
para oferecer a ele e ele aceitou. Então isso acabou se tornando tradicionalmente o alimento que é mais importante na celebração do Vesak original Theravada, né? E é muito gostoso mesmo. De acordo com as lendas budistas, quando Buda nasceu, ele se endireitou, deu 7 passos e declarou: só eu sou o honrado pelo mundo. Há quem diga que os 7 passos representam as 7 direções: norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo e aqui, né? O centro, digamos assim, né? O ritual de lavar o bebê Buda, então, comemora esse momento. Esse é, inclusive, o único ritual mais comum visto em toda a Ásia e em muitas escolas diferentes. Então, uma pequena figura em pé, né, do bebê Buda, com a mão direita apontando para cima e a esquerda para baixo, né, é colocada em um suporte elevado dentro de uma bacia em um altar. As pessoas se aproximam do altar reverentemente, enchem uma concha com água ou chá e despejam sobre a figura para lavar o bebê. É um simbolismo, obviamente, né? Mas como é definido o dia do Vesak? Como se calcula? Alguns, inclusive, nesse ano, comemoraram dia 25 de abril, quando na verdade é 26 de maio. O próprio Ricardo Gonçalves vai falar que o Hanamatsuri, que é a comemoração japonesa, é no dia 8 de abril, né? De um modo fixo, inclusive. Como é que é isso? Como se calcula? A explicação que eu vou dar aqui pode parecer um pouco confusa para quem não é acostumado à astrologia, então prestem um pouquinho de atenção que talvez vocês entendam qual é a polêmica dessa coisa toda. Bom, a quase maioria das linhagens budistas no mundo concorda que o Buda Gautama nasceu quando a lua cheia se encontrava em Vaishaka, né, ou Vesaka, ou Vesak, que são hoje em dia nomes correntes utilizados para identificar essa cerimônia sagrada, que é a mais importante, então, dentro do mundo budista. Então, o Vesaka, né, ou Vesak, derivam precisamente da palavra sânscrita Vaishaka. Bom, originalmente, Vaishaka é o nome sânscrito védico de uma estrela ou constelação, hoje identificada como Alfa Libra, Algenubi, Zubenel Genubi Libra 3A. Segundo R.H. Eilen e S. Balakrishna, nome este usado para representar uma específica mansão lunar ou nakshatra, né, segundo a astrologia indiana, certo? Nakshatra ou mansão lunar, ou casa lunar também pode ser. No antigo calendário védico, a nakshatra Vaishaka é uma das 27 mansões zodiacais de 13,3 graus, ou seja, esse sistema é idêntico ao nosso calendário solar, só que em vez de 12 signos de 30 graus, que dá os 12 signos da astrologia, né, é composto por 27 signos de 13,3 graus cada um. Fica bem mais confuso para nós, mas é assim mesmo. A discrepância entre constelações e signos, isso tem a ver com a diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental, né, com o mesmo nome, traduz-se no recuo de 30 graus a cada 2.150 anos, em média, em que a posição relativa da Terra e suas estações de ano, meses e signos zodiacais recuam 0,36 graus anualmente para com a direção do Sol, ou a esfera celeste, com suas estrelas e constelações, demorando 2.150 anos a percorrer os 30 graus correspondentes a cada signo. Por exemplo, no início do século XXI, a posição do Sol no equinócio de primavera, né, cerca de 21 de março, já tem como fundo, por trás do Sol, a fronteira entre a constelação de Peixes e a de Aquário, e não a fronteira entre o Carneiro ou Áries, né, e Peixes. Confuso que possa parecer, significa isso que, a 21 de março da época atual, o que temos como fundo celeste, a entrada no signo de Áries, não é a constelação do signo de Áries, mas sim a constelação de Peixes. Então, essa diferença entre a astrologia védica, que considera as constelações como elas realmente estão no céu visível, e a astrologia ocidental, que considera algo mais fixo, né, que dá essa diferença, portanto. Ou seja, só a cada 25.800 anos que a astrologia védica e a ocidental coincidiriam. Né? Segundo reza a história, o Buda Gautama nasceu no momento em que a lua cheia se encontrava na mansão de Vaishaka, ou Nakshatra Vaishaka. Isso significa que, estando a lua num signo, o Sol estará em oposição perfeita a 180 graus do outro lado da Terra,
o que quer dizer que, ocorrendo a lua cheia no signo de Escorpião, o Sol estará no signo oposto, Touro. Com o passar dos séculos e milênios, o calendário védico hindu sofreu aferições e reformas, sendo hoje o calendário indiano resultado das mudanças operadas em marcos cruciais da sua reforma, como o Jyotish Vedanga, um dos 6 adjuntos dos Vedas. Nestas reformas, sucedeu a determinada altura a mudança do sistema lunar de 27 nakshatras para a adoção do calendário solar de 12 meses, ou signos de 30, 31 dias ou 30 graus, né? Adotando nomes de certas nakshatras, ou signos, para designar precisamente determinado mês solar. Sendo o primeiro mês designado por Chaitra, correspondente ao signo de Áries, Vaishakha designa hoje no calendário nacional indiano o segundo mês solar do ano, indo de 21 de abril a 22 de maio, correspondendo isso ao signo do Touro no calendário ocidental. Então é dentro disso que acaba sendo calculado o Vesak oficialmente no mundo Theravada, né? Como regra, e pelo que dita a lenda e o mito, comemora-se o Vesak normalmente na lua cheia do mês de maio. Hoje é, no entanto, difícil de se asseverar com total certeza qual foi a data e estação precisas em que, na realidade, Siddhartha Gautama, ou Buda, nasceu. Tendo-se, no entanto, convencionado, é uma convenção, né? Quase em todas as tradições budistas, seja por tradição ou por caráter mais esotérico, né, que esse evento ocorreu na lua cheia de Touro. De qualquer forma, a origem da certeza maior incide com relação à constelação celeste em que se encontrava a lua cheia, Vaishakha, no momento do nascimento, não o signo ou estação do ano em que se encontrava. Então, se quiser calcular pelo sistema ocidental, vai dar diferença de data realmente, né? Agora, então, nós entramos na polêmica do Festival de Vesak, da Teosofia, de Alice Bailey, né? Que é bem complicadinho. Mas para isso ainda vou ler inicialmente um texto, 2 parágrafos de um texto, do site filosofiaesotérica.com, de Carlos Cardoso Avellini, em que ele faz uma crítica a esse Vesak da Teosofia. Para quem não sabe, Carlos Cardoso Avellini é irmão, né, de Alfredo Avellini, que nada mais é do que o Lama Santa. Ele disse o seguinte, falando das deturpações do Vesak pela Teosofia. Tem o artigo até é maior, mas esse é o ponto que nos interessa aqui. A lua cheia do mês de maio é um dos momentos mais marcantes do ciclo anual. Associada a Vaishakha ou Vesak, um mês da tradição hindu e budista, a lua cheia de maio é uma ocasião em que ocorre certo diálogo entre a lua, a terra, o sol e as Pleiades, né, que é onde está a constelação de Touro, né? Foi fabricada de modo pouco inteligente uma cerimônia ritualista envolvendo falsos mestres de sabedoria. As farsas antropomórficas em torno de Vaishakha foram produzidas pelos videntes da feitiçaria cerimonial que governaram a sociedade de Adyar, sociedade teosófica, entre 1900 e 1934, e cujos discípulos ainda a governam hoje em seu ciclo inevitável de decadência. Toda mentira está condenada a imitar a verdade. O que ele quer dizer com isso? Para a gente entender um pouco isso, eu tenho que falar também do que seria o chamado Vesak aquariano, Aquarian Vesak, como realmente existe esse termo, que foi o Vesak segundo Alice Bailey, mas que também é todo inspirado nessa teosofia que o próprio Carlos Avellini critica. Então eu achei um texto muito interessante na Wikipédia italiana, que eu não achei em nenhum outro lugar, muito bem explicativo sobre isso, né? Eu traduzi para o português, italiano para o português, muito interessante, que fala o seguinte sobre isso. O Aquarian Vesak, ou Vesak aquariano, ele é um ritual popularizado no século passado, no século XX, né, pela teosofia, e mais especificamente por Alice Bailey. O rito é inspirado no Vesak budista, então fica claro que ele é inspirado no Vesak budista, por isso que eu falo se não é uma apropriação indevida, né? Então ele é inspirado no Vesak budista, um festival sagrado durante o qual é celebrado o nascimento, a iluminação e o desprendimento do corpo do Buda como um ser liberado, que ocorre a cada lua cheia em maio ou neste período, dependendo dos vários tipos de calendários usados em várias escolas budistas e tibetanas. O Vesak aquariano é um feriado móvel, um período que vai de 20 de abril a 21 de maio, segundo o site italiano, né?
mas a data exata varia de ano para ano e é identificável por consulta de efemérides. O Vesak budista é celebrado durante a lua cheia do mês de maio porque, de acordo com a tradição budista, todos os 3 eventos na vida do Buda ocorreram durante essa época, como eu falei antes, né? A teosofia foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky no final do século XIX e escreveu a Doutrina Secreta. Os mestres da sabedoria da Fraternidade Branca, que segundo Blavatsky ela contatou, teriam apontado então para Blavatsky a importância do Vesak e enfatizaram a necessidade de torná-lo um feriado celebrado por toda a humanidade como fundamental para a realização do plano divino na Terra, incluindo coisas teístas que não têm nada a ver com o budismo, que nem é teísta, mas tudo bem. Foi Charles Leadbeater, membro da Sociedade Teosófica, que informou aos estudiosos ocidentais sobre as indicações a respeito do Vesak ditadas a Blavatsky no astral, segundo ele, especialmente por mestres como Moria e Kuthumi. O compromisso da Sociedade Teosófica de garantir que o Vesak seja reconhecido e celebrado de forma universal é atestado pelo trabalho do coronel Olcott, presidente da Sociedade Teosófica, que realizou desde 1880 uma longa campanha de pressão sobre o governo colonial britânico, de modo que os budistas singaleses perderam os direitos religiosos devolvidos. Como resultado dos pedidos do coronel Olcott ao secretário de Estado britânico, o Vesak foi proclamado feriado pelo governo britânico do Sri Lanka em 27 de março de 1885. Bom, os promotores do trabalho de Blavatsky foram Annie Besant, Charles Webster Leadbeater e Alice Bailey. Alice Bailey, infelizmente, foi alvo de críticas injustas de Besant e, por essa razão, ela foi expulsa da Sociedade Teosófica. Ela dizia estar em contato direto com o mestre Jwal-Ku, da própria Irmandade Branca de Shambhala, ou Grande Fraternidade Branca, também chamado Neo-Tibetano, que teria inspirado os seus livros. Após essa rejeição inicial, Alice Bailey trabalhou em seu primeiro trabalho, intitulado Human and Solar Initiation, ou Iniciação Humana e Solar. Sua função era escrever o que o mestre telepaticamente ditava a ela. Ela também obteve algumas informações graças ao dom de clarividência, segundo afirmava. E ele teria continuado essa tarefa com ela até ela falecer em 1949. Alice Bailey fundou a Escola Arcana para promover estudos esotéricos e meditação. Ainda hoje, a Arcane School está ativa em vários centros, em particular em Londres, Nova York, Genebra. Segundo então se diz, foi o mestre Jwal-Ku quem comunicou no astral a Alice Bailey, a partir de 1919, o novo significado a ser dado a Vesak. Como assim um novo significado, gente? Como se algum fulano que recebe o mestre de Fraternidade Branca quisesse dar um novo significado ao Natal cristão, né? Seria simplesmente um assinte, né? Ao lado do budista tradicional, né, no Vesak da Fraternidade Branca de Shambhala, há a copresença de Cristo, Buda e todos os mestres da fraternidade que abençoam todos aqueles que estão em contato interior com eles. É um outro Vesak, portanto, totalmente diferente do que os budistas acreditam. Essas teriam sido, então, as palavras textuais de Jwal-Ku a Alice Bailey sobre isso. Tente fazer de Vesak uma festa universal e reconhecida, útil para todos os homens de todas as religiões. As energias espirituais naquele momento estão disponíveis de forma excepcional. Bom, todos os anos, durante a lua cheia do signo de Touro, explica Jwal-Ku, ele diz que Vesak é celebrado em um vale nas encostas do Monte Kailash. Aí, nas obras de Bailey, tem toda uma descrição mirabolante do que acontece lá, uma mirabolância toda de como é que os seres aparecem no céu por um tempo e ficam no plano astral e os místicos e videntes podem vê-los. Isso aí é bem conhecido, esse material até. Fácil de encontrar pela internet. Em relação a essa questão, deve-se notar que esse evento realmente ocorre na área do Monte Kailash. Não é conhecido no vale hipotetizado no local indicado ou em outras áreas circunvizinhas, mas em qualquer caso não ocorre em um nível físico e material. Todos os participantes e os mestres estão presentes no vale com seus corpos de luz, segundo diz então Alice Bailey, né? E um visitante casual do vale não veria absolutamente nada. Muito conveniente, né?
Na verdade, não há registro de tal plano físico se reunindo na área de Kailash na lua cheia de Touro. A única reunião que realmente ocorre no plano físico na área do Monte Kailash é por ocasião do Sagadawa tibetano, que eu falei antes, que, no entanto, não corresponde a uma data com a lua cheia de Touro. Ocorre em junho, nem como um ritual. É todo um período, né, do budismo tibetano em que se comemora esses fatos todos da vida do Buda, que culminam no Vesak Theravada também. Em 1945, o mestre Jwalku, através de Alice Bailey, teria dado indicações claras de que o Vesak seja celebrado em forma pública pelo maior número possível de pessoas a cada lua cheia de Touro, para que o poder da fraternidade de Shambhala, fraternidade branca, né, para ele, possa se espalhar rapidamente para a humanidade. Como o signo de Touro cobre boa parte do mês de maio, geralmente o Vesak aquariano, né, o Vesak de Alice Bailey, ou teosófico também, divulgado por Bailey, coincide com as datas do Festival Budista de Vesak. Por outro lado, quando a lua cheia de Touro cai nos últimos 10 dias de abril, os dois feriados não coincidem como datas. E foi o caso deste ano, que o Vesak teosófico acabou sendo comemorado dia 25 de abril, que era a lua cheia. Mas o 26 de maio é a lua cheia que o calendário Theravada budista oficial aceita como sendo o dia do Vesaka. O decano do budismo brasileiro, o reverendo professor doutor Ricardo Mário Gonçalves, falou sobre isso. No dia 19 desse mês, na semana passada, nós fizemos com ele uma live aqui no nosso canal, chamada Budismos e Equívocos Frequentes. E nessa live, em um dado momento, eu perguntei para ele sobre essas polêmicas do Vesak. E ele, em cerca de 10, 12 minutos, nos deu uma aula sobre isso, sobre várias coisas interessantes, né? Sobre o que é o Vesak, uma crítica a essa visão teosófica, o que nós chamamos de budismo de segunda mão. Falando também no final da fala dele que nós temos à disposição hoje informações do budismo pelos mestres, né, budistas que estão aí pelo Ocidente, pelos vários textos traduzidos para o inglês e para outras línguas ocidentais, incluindo o português, e que nós não precisamos mais de informação de segunda mão. Vamos conferir. O Vesak vai ser esse ano de 2021, no dia 26 de maio, né, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, 26 de maio, segundo o calendário, né, Theravada, o calendário do sul da Ásia, que é um calendário móvel, tem uma regra para ser calculado. Eu vi que tem gente aí que comemorou dia 25 de abril, que não tem nada a ver com nada, e não sei de onde que sacaram essa data, mas a data, segundo todos os calendários oficiais, que uma pesquisa de 30 segundos pela internet descobre, é que oficialmente, no dia 26 de maio de 2021, é o Vesak. O Vesak, então, que basicamente, né, nele se comemora tanto o nascimento quanto a iluminação do Buda e o seu passamento, o Parinirvana, praticamente é como se a gente comemorasse Natal, Sexta-feira Santa e Páscoa, tudo no mesmo tempo. Acho que seria mais ou menos isso, né? Mas eu gostaria que o professor Ricardo nos falasse sobre o Vesak, seu entendimento sobre o Vesak em si, mas também falasse um pouco sobre as deturpações do Vesak, numa coisa chamada Festival de Vesak, que apareceram em livros não só teosóficos, mas mais ainda nos livros de Alice Bailey, né, que veio depois de Blavatsky, e que misturou São Germain, Cristo e outras coisas ali no meio da festa do Buda, né? O professor poderia nos falar sobre isso, sobre o verdadeiro Vesak, o que é isso para um budista, independente do seu budismo, né? Bem, para começar, não é Vesak, é Vesaka. Vesaka é o nome de um mês correspondente ao nosso mês de maio, né? E a tradição monástica do Sudeste Asiático, esta escola fundamentada no budismo clássico ou escolástico, costuma comemorar o nascimento, o despertar, a primeira pregação e a morte do fundador do budismo num único dia, que é exatamente o dia da lua cheia do mês de Vesaka, que equivale mais ou menos ao mês de maio, né? Então, para nós, o Vesaka seria uma festa comemorando o nascimento, despertar,
primeira pregação e entrada no Nirvana ou morte, não é, do fundador do budismo. Esta é a tradição vigente no Sudeste Asiático, onde predomina a escola Theravada, que ela é descendente, ela é continuadora do antigo budismo escolástico. Agora, na Ásia Extremo Oriental, Tibete, China, Coreia, Japão, Vietnã, etc., é totalmente diferente. O nascimento do Buda é comemorado no dia 8 de abril, e no Japão se chama Festa das Flores, ou Hanamatsuri. Os japoneses aqui no Brasil, em São Paulo, comemoram o Hanamatsuri na Liberdade, né? Geralmente num sábado que fique mais ou menos próximo ao dia 8 de abril. Né? Já a morte do Buda é comemorada no dia 15 de fevereiro. Né? E o despertar espiritual, a iluminação do Buda é comemorada no dia 8 de dezembro. Então, são sistemas diferentes, né, de celebração. Né? Agora, com a popularização do budismo no Ocidente, né, nasceu um novo tipo de budismo que eu acho bastante engraçado, que é o budismo dos ocultistas e dos teósofos. Né? São personagens folclóricos, né, que inventaram da cabeça deles uma série de narrativas, né, mirabolantes que não tem nada a ver com a tradição budista e não tem nada a ver também com a evolução histórica das culturas orientais, mas é uma invenção da cabeça deles. Então, eles acham que no Himalaia existe uma região onde vivem personagens sobre-humanos de uma profunda sabedoria, alguns deles vivem fora do mundo material, em planos etéreos ou espirituais, e no dia de Vesak eles descem à Terra e fazem uma grande festa em que está todo mundo misturado, é o Buda, é o Cristo, são os deuses hinduístas e por aí vai, né? Uma salada extremamente indigesta, né? Que há várias correntes, né? A mais conhecida é a teosofia, né? Que foi fundada no século XIX por uma senhora russa, a senhora Blavatsky, né? Que eu acho uma personagem extremamente engraçada. Né? Eu acho que ela era sincera, né? Ela tinha realmente uma preocupação de buscar uma forma de espiritualidade que fosse, digamos assim, uma síntese entre as várias religiões e as várias filosofias da humanidade. Né? Aliás, essa ideia não foi ela que inventou, essa ideia é bastante antiga, remonta à antiguidade tardia, aos filósofos neoplatônicos, ao Plotino, um pouco anterior, já temos essa ideia no Plutarco, né, que falava também de uma doutrina comum às diversas religiões, a egípcia, a grega, a romana, etc. Né? Na Renascença, esse pensamento volta, e alguns filósofos italianos falam numa prisca teologia, ou numa teologia primordial, que seria, digamos assim, uma base comum às várias religiões. Né? Agora, no século XIX, quando as doutrinas orientais começam a ser conhecidas no Ocidente, surge a senhora Blavatsky e seu séquito de teósofos, aumentando a confusão, né? Ou tentando proclamar que tanto as filosofias e religiões do Oriente como as do Ocidente têm uma base comum, uma base esotérica, secreta, que é mantida lá no Himalaia por uma hierarquia, uma fraternidade de seres superiores que teriam iniciado a Blavatsky, né? E no fundo, o que resulta daí é uma salada bastante
indigesta em que tudo é misturado, né? É cristianismo, neoplatonismo, gnose, hinduísmo, budismo, filosofia chinesa, por aí vai, uma salada, uma mistura complicadíssima, né? Que ninguém entende nada, né? E esse pessoal aí inventou uma história aí de um festival realizado no Himalaia, que esses mestres esotéricos que vivem em planos espirituais descem à Terra e fazem ali uma grande festa, reunindo Buda, Cristo, tudo numa comunidade só, né? Então, são crenças que começam a se popularizar no século XIX, né? Em uma época em que as doutrinas orientais eram muito pouco conhecidas, né? Eram restritas, então, a um pequeno grupo de eruditos nas universidades, Universidade de Oxford, algumas universidades alemãs, depois universidades americanas, mas o grande povo, o grande público não conhecia nada. Então, o público ávido de novidades exóticas começa a absorver essas fantasias teosóficas, né? Que, na realidade, não passam, então, de uma mistura indigesta de todas as doutrinas, né? De uma forma extremamente deturpada, né? Modificada, né? Que dificilmente uma tradição autêntica vai se reconhecer no meio dessa mistureba toda, né? Tem gente ainda que leva essas coisas a sério, mas eu digo, né? Para que você vai perder tempo hoje lendo a Blavatsky se você tem acesso direto às fontes originais? O trabalho, né, de pesquisa e erudição dos textos orientais nas universidades progrediu bastante do século XIX para cá. Então, a maior parte dos textos clássicos, tanto hindus como budistas, como chineses, etc., você tem acesso a eles em boas edições, em boas tradições, né? Então, por que perder tempo lendo a Blavatsky, que faz uma mistureba danada, né? Uma confusão que ninguém entende absolutamente nada daquilo, né? Eu sempre achei aquilo tudo muito engraçado, né? Mas, na minha juventude, eu me aproximei deles, né? Porque eu tinha um grande amigo que, além de budista, era teosofista, o Dr. Murilo Nunes de Azevedo, né? Que foi um dos grandes pioneiros da introdução do pensamento budista entre o público brasileiro. E, além de budista, ele era um teosofista totalmente impregnado, né, dessas doutrinas de Blavatsky e companhia bela, né? E ele me convenceu, né? Não, se você quiser trabalhar pelo budismo no Brasil, tem que ser através da teosofia, porque os brasileiros que se interessam por budismo são todos oriundos da teosofia, né? E eu acompanhei o Dr. Murilo Azevedo durante muitos anos, até criamos dentro da Sociedade Teosófica um grupo budista, a loja budista Siddhartha, que se reunia uma vez por mês no Rio de Janeiro. Eu ia lá, fazia palestras sobre budismo, sessões de meditação, etc., né? Mas depois, quando os templos japoneses começaram a se abrir mais ao público ocidental, né? Eu fiquei mesmo com as escolas japonesas, né? Que eram o budismo, assim, digamos assim, menos misturado, né? Menos contaminado por essa salada, por essa mistureba, né? dos não é informação de segunda mão, né? E não é informação de segunda mão. Exatamente, o termo é esse, é um budismo de segunda mão. Para que você vai perder tempo com esses budismos de segunda mão, se hoje em dia você tem acesso às fontes, acesso direto, não só às escolas orientais, mas à literatura budista autêntica, que está aí traduzida, publicada, acessível, né, na maior parte
das línguas de comunicação científica, né? Você tem excelentes coleções de textos em inglês, em francês, em alemão, em italiano, né? E hoje em dia já tem uma boa quantidade de obras budistas autênticas traduzidas para o português, né? É isso aí. Professor Ricardo Mário Gonçalves, um grande historiador, especialista em budismo, sabe o que está falando. Mas tem outro especialista também muito importante, em que eu pedi, na verdade, que ele nos mandasse alguma mensagem relativa ao Vesak, porque, independente dessas polêmicas todas, para um budista, o Vesak tem a sua importância, como esse momento de reflexão, não só de comemoração, né, do nascimento do Buda, do seu primeiro sermão, da sua iluminação, da sua morte, né, o seu parinirvana, mas hoje em dia, no mundo que nós estamos, o que isso quer dizer? Isso tem a ver na nossa vida. E eu gostei da fala de o monge Joaquim Monteiro, também um monge terra pura, assim como o professor Ricardo Mário Gonçalves, que falou agora há pouco. Então, assim como o professor Ricardo Mário Gonçalves nos apresentou uma visão histórica do Vesak, eu posso dizer que o professor, também é professor, né? E monge Joaquim Monteiro vai nos dar uma visão socialmente engajada do Vesak, que é muito interessante. Vamos ouvir. Ele nos mandou por áudio esses 4 minutos que nós vamos ouvir agora. O meu nome é Joaquim Monteiro e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a gentileza do amigo Paulo Steckel pelo convite para fazer a intervenção do dia de hoje. Bom, no universo budista, nos diversos países budistas, existem diversos costumes, diversos rituais ligados, seja a comemoração do nascimento do Buda Sakyamuni, seja a comemoração do seu nascimento, da sua iluminação, do seu parinirvana, como é o caso do Vesak. Bom, existem diversas perspectivas a respeito assim, do sentido do nascimento do Buda Sakyamuni neste mundo. E como eu pertenço à tradição do budismo Shin, eu gostaria de falar alguma coisa a partir dessa tradição. Bom, primeiro ponto importante, né, é que é uma coisa central para o budismo como um todo, mas alguma coisa que é particularmente enfatizada pela tradição do budismo Shin, que o mais fundamental, quer dizer, no caminho budista, é aquele encontro, aquela conjunção entre o nascimento na condição humana e o surgimento de um Buda no mundo. Então, esse é um primeiro significado importante da comemoração, quer dizer, do nascimento do Buda. Bom, segundo aspecto, dentro da tradição do budismo da Terra Pura, o encontro com o Buda Sakyamuni, ele nos proporciona aquela mediação, aquela palavra, aquela influência que vem de fora, que nos permite, pela primeira vez, tomar consciência da profundidade da nossa ignorância e direcionar a nossa existência para a ruptura definitiva com o samsara. Bom, esse é um aspecto de importância decisiva, mas eu só gostaria de acrescentar mais uma questão importante. A nossa relação com Buda Sakyamuni, ela atravessou já diversas crises históricas, e eu acredito que todos vocês devem ter ouvido falar naquela concepção da história dos 3 tempos. Ou seja, de que existiria um primeiro período de por volta de 500 anos, em que tanto, quer dizer, o ensinamento, quanto a prática, quanto a realização do caminho budista se daria. Ocorre um segundo momento, né, que é chamado momento da imagem do Dharma, né, em que permanece o ensinamento e a prática, mas em que a realização se torna extremamente rara. E, por fim, um terceiro momento dessa história, né, que implicaria em uma decadência, em que existiria ainda a presença do ensinamento, mas que a prática se torna extremamente problemática e a realização quase inexistente. Bom, essa foi a interrogação do mestre Shinran em meio à Idade Média japonesa. E ele, de uma certa forma, né, ele provoca uma reversão nesse quadro, porque para ele esse último momento, o momento do final do Dharma, se torna precisamente o instante, né, em que se dá a distinção, né, entre o falso e o verdadeiro, ou seja, entre o abandono daquilo que é falso
e o esposar daquilo que é verdadeiro. Bom, esses são apenas alguns breves comentários meus. Mas eu tenho sentido tudo isso como um problema muito grande nesses últimos tempos. Quer dizer, então, como viver o encontro com o nascimento do Buda Sakyamuni? Esse espelhamento da nossa ignorância pelo encontro com o surgimento no mundo do Buda Sakyamuni. Como viver esse encontro, né? Em meio à situação de pandemia, de negacionismo, de genocídio? De que forma, né, esse encontro pode abrir para nós um caminho de ruptura com essa situação histórica, de abertura para uma nova dimensão, para uma outra relação nossa com a realidade, com as outras pessoas? Eu acredito que essa seja a grande questão que esteja sendo questionada atualmente pelo Vesak e pelas outras formas de comemoração do nascimento, da iluminação e da entrada do Parinirvana do Buda Sakyamuni. Um grande abraço para todas e para todos e mais uma vez obrigado. Muito bem, muito bom. Aí as pessoas podem perguntar, bom, se parece então que tem um Vesak original, né, que é esse Theravada do calendário de maio, né, que amanhã inclusive será comemorado, o Vesak teosófico, ou na versão de Alice Bailey, mais especificamente chamado Vesak aquariano, que é outra coisa, geralmente não vai coincidir com as datas. Como nós devemos encarar o Vesak? Eu diria assim, como budista, eu vou encarar o Vesak original. Eu vou seguir a data Theravada, mesmo sendo um Vajrayana, né? Vou seguir a data Theravada. No Vajrayana nós temos o Sagadawa, que é um período, né, que também coincide com essa época, né? Agora, se você não é budista, e aí não está afim, né, de fazer dessa forma, você pode incluir algumas coisas que podem ajudá-lo, de certa forma, a prestar homenagem ao Buda mesmo não sendo budista, sem precisar dessas deturpações teosóficas. Então, assim, a tradição atribui ao próprio Buda ter dado a instrução sobre a forma de homenageá-lo. Ele avisou a todos para não chorar sobre a desintegração do corpo físico, mas considerar os seus ensinamentos, que é o Dharma, né, como seu professor a partir de então. Porque só a verdade dos ensinamentos é eterna e não está sujeita à lei da impermanência. Ele também enfatizou que a forma de prestar homenagem a ele não era apenas oferecendo flores, incenso, luzes, mas pela verdade e sinceridade que a gente se esforça, né, para seguir os seus ensinamentos. Isso é como os devotos, né, se espera que comemorem o Vesak, aproveitando a oportunidade para reiterar a sua determinação de levar uma vida nobre, desenvolver suas mentes, a prática da bondade amorosa. Uma comemoração eventual, né, digamos assim, por não budistas, seria possível? Bom, sim, perfeitamente. Uma coisa é a deturpação teosófica. Mas será que mesmo não sendo budista, uma pessoa pode imitar ou aproveitar algo do Vesak, sem que seja uma apropriação, né, nesse sentido que eu critiquei, né? Eu, o professor Ricardo? Sim. No dia do Vesak, podemos nos inspirar na prática budista e fazer oferendas com velas, flores, incensos que representam a impermanência da vida. Ademais, é indicado evitar o consumo de carne e procurar fazer uma alimentação mais leve com frutas e beber bastante água. A comemoração do Vesak também inclui trazer felicidade para quem não tem, ajudando os idosos, as crianças, os doentes, com doações de tempo, carinho, atenção ou coisas materiais também, né? Uma doação, meditar, rezar, independente da sua religião, se é isso que você deseja, né? Então, esse momento de introspecção, nesse sentido, obviamente que é positivo para todo o planeta. Mas era necessário, nesse vídeo aqui, fazer essas diferenciações, né, para que as pessoas não cometam esses erros de misturar a história do Vesak com as coisas teosóficas e jogar para cima de um budista isso como sendo a verdade sobre o Vesak. Isso é estranho para nós. É a mesma coisa que a gente tentar inventar, né, alguma outra coisa sobre o Natal que não tem a ver com o Natal cristão e jogar isso para cima de um cristão para que ele acredite que aquilo é verdade. Por exemplo, se nós mudássemos a data do Natal de 25 de dezembro para setembro, por exemplo. Existem alguns grupos esotéricos, né, que dizem aí que Jesus teria nascido em setembro. Ok,
mas isso não é oficialmente aceito. E eu tentar impor isso para um cristão seria desrespeitoso. Querem acreditar no Vesak teosófico ou que o Natal deveria ser comemorado em setembro? Tranquilo. As crenças internas de vocês, ninguém legisla sobre elas, gente. Agora, quando a gente tenta impor isso, tenta forçar isso, né? Desrespeitando a crença de alguém nesse aspecto, eu acho que é o que a gente tem que repensar. E estou falando em crenças. Crença não é ciência, gente. Então é uma questão de foro íntimo. Não temos que necessariamente destruir isso. Aqui mesmo no canal, já que essa playlist se chama Ciência Espiritual, geralmente o que eu falo é pegando coisas que têm a ver da espiritualidade e que vale a pena serem analisadas pela ciência, ou que nós podemos pleitear algum tipo de pesquisa científica ou de confirmação científica. Agora, as crenças religiosas não estão nesse copo. Nós não vamos colocar Deus no laboratório, não vamos colocar Mestre Saint Germain no laboratório, não vamos colocar os anjos no laboratório. Todas as pessoas que têm essas crenças, né, têm todo esse direito. O Buda, não vamos colocar um Buda iluminado no laboratório. Também é uma crença, sim. Inclusive, as escolas budistas têm várias visões distintas do que é o Buda nesse sentido, né? Uns têm uma visão mais material do Buda, a forma mais antiga. Outros uma visão mais esotérica, mais mística, quase docetista, né? Para quem sabe o que quer dizer isso, do Buda. Então isso é normal, são crenças. Mesmo dentro do budismo há crenças diferentes sobre o Buda. Então, tranquilo, né? Isso é normal, gente. Faz parte. A gente debate isso, inclusive, dentro da filosofia religiosa, onde a gente pode colocar um conceito contra o outro e avaliá-lo, mas isso não significa cancelá-los, né? Então fica essa mensagem para vocês, e se vocês quiserem então fazer uma menção ao Vesak, não sendo budistas, né? Podem acender então uma vela, procurar meditar, ajudar alguém que está precisando, como uma forma de mais respeito ainda do que acender uma vela, né? Claro que isso seria importante fazermos sempre, né, gente? Sempre, sempre, sempre. Bom, espero que tenham gostado. Na próxima semana nós voltamos com algum vídeo muito interessante para vocês. E feliz Vesak a todos!